TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e vamos falar falaremos finalmente de Shojin Sentai Gentleman, certo, Dani? Sim, e gente, eu sou Dani Tsurugi e vamos falar desse drama que, pelo amor de Deus, né? Nossa, mas é legal, viu? Finalmente vamos falar aí de uma das séries, de um Sentai mais indicado para todos os brasileiros, né? Todos os fãs brasileiros de Tokusatsu que gostam de Sentai. Sim, Gil. É isso aí, Dani. Quem são os homens pássaros? Os passarinhos que estão aqui para falar sobre Gentleman. Estamos aqui com vou falar como na ordem cronológica que está aqui, parece para mim. O diretor do programa Toku Agora, Adriano Naresi. Seja bem-vindo. Quanto tempo, Dani? Nossa, é muito bom nos reunirmos novamente para falar de Jetman, que consideram, às vezes, aqui no Brasil, o melhor Sentai de todos, por causa de uma certa publicação, mas talvez não seja, né? Talvez não seja. Não, de fato não é mesmo, mas enfim, tenho que defender os Gentlemen. Enfim, estamos ele aqui, que eu vi uma publicação dele um tempo atrás. Parabéns pelo seu resultado. Unlooper, seja bem-vindo novamente. Quanto tempo? Olá, pessoal do TokuCast. Quanto tempo, Dani Tsurugi? Um abraço a todos. Vamos aqui falar de uma série que, coincidentemente, ela ficou na ordem cronológica certinha até da história da humanidade, do planeta Terra, porque a série que veio depois dela falou de dinossauros. Então, vamos falar aqui... Não, ela ficou na ordem invertida, né? Porque vamos falar aqui do Esquadrão dos Homens-Pássaros Shojin Sentai Gentleman. Muito bem, olha aí. Eu vou deixar essa pessoa por último, porque tem uma coisa para falar. E vamos falar com ele, que é PhD, professor de Era Showa na Faculdade de Tsukuba, do curso de Tokusatsu. Thiago AP, seja bem-vindo. Hoje não é Showa, não é Rider, mas eu ainda sou o Thiago AP. Hoje a gente vai falar daquela série que não faz parte da trilogia das Marias da Thalia, porém tem uma Maria e é um dramalhão, e é só pra quem tem coração de ovo, Jetman. Olha aí, muito bem, gostei da sua introdução, da sua apresentação, viu? Muito bem. Ele que é responsável por fazer sumir nos cast, porque ele fica procurando, como se diz, coisa obscura, e aí fica colocando fica na fila, e eu não entro, e eu escolho você, Diego Ramiro. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, o seu voto é meu único voto, mas ele me deixa muito feliz, entendeu? Em segundo, eu queria pedir desculpas, né? Por fazer você se ausentar só colocando coisas muito obscuras aí pra assistir. E a gente sabe que a sua especialidade são os Sentais e Kamen Riders e afins. Mas já você volta com força total. E quando eu comecei a assistir Jetman, eu achei que eu tinha baixado o arquivo errado. Eu achei que era Caso de Família, com Marsha Goldsmith. Mas aí depois eu fui ver, era Jetman mesmo. Era Jetman mesmo. E é isso, Gil. Esses foram os nossos Homens-Pássaros. Então é isso, Dani. Vamos então, ouvir alguma coisa aí. Talvez um Flight of Icarus, ou talvez o Sonho de Ícaro. Brincadeira, que senão Spotify, YouTube barra. Mas enquanto o Rafa toca alguma coisa aí pra gente, vamos dar uma voadinha por aí pra falar sobre o Esquadrão dos Homens-Pássaros. Ou numa adaptação legal aí, poderia ficar Esquadrão Alado, né?
Jetman, daqui a pouquinho. Jin Sentai Jetman é uma série produzida para Toei, claro, Toei, TV Asahi, Bandai, tudo aqui bonitinho, 51 episódios, e ele foi ao ar, e é muito legal esses detalhes que nós trazemos aqui no TokuCast. Ele foi ao ar todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h, claro, 17h55, mas vamos contar 18, né? De 15 de fevereiro de 1991 até 14 de fevereiro de 1992. Importante para falar desse período, porque nós estamos falando de uma série que ela substituiu, né? E depois ela é muito interessante, porque ela antecede Zio Ranger, que virou Power Rangers, né? Mas ela vem depois de Fiveman. E aí tem o TokuCast sobre Fiveman. Não tem ainda um TokuCast sobre Turbo Ranger. Mas aí, antes de entrar no cast em mais alguns detalhes, quero puxar aqui um minutinho bem rápido com o Nares. Nares, muito se falou, né? Muito se falou, diversos lugares, né? Que o Turbo Ranger, que o Fiveman, né? Seria o quase cancelamento da franquia por causa de audiência baixa. Mas a gente estudou pro cast de Fiveman e a gente encontrou alguns pontos que a culpa cai mais para Turbo Ranger, né? Porque o Turbo Ranger é transmitido ainda aos sábados, das 18 às 18h25, que é o horário que a maioria dos Sentais passavam até então. E aí ele passa na meiuca, lá mais ou menos setembro de 89, ele passa de sexta-feira à tarde, porque a audiência não estava legal. A audiência dá uma bela caída. E aí o Fiveman pega já a franquia em queda. E o Fiveman, a partir da metade da série, começa a recuperar a audiência. Não foi um suprassumo, mas ele passa o bastão para Jetman de uma forma muito melhor do que ele recebeu de Turbo Ranger, né? Sim. Pra você ter uma ideia, até Liveman, por exemplo, a audiência aí, é claro que Go Ranger lá é fora da curva, que é a maior audiência até hoje de qualquer Sentai. Vamos pegar a partir de Battle Fever J, a audiência girava em torno de 10, 11 pontos de audiência. Liveman teve 10.7, Turbo Ranger despencou para 7.5. Isso acendeu o sinal de alerta na Toei e na TV Asahi na época. Fiveman fechou ainda um pouco mais baixo, com 6,5, mas quando a gente vê a média dos episódios, o Turbo Ranger foi caindo, Fiveman pegou embaixo e foi levantando. Então, e Jetman conseguiu fechar com uma audiência melhor, mas ainda assim, desde então, nunca mais nos anos 90 e início dos anos 2000 a franquia voltou a ter a audiência que tinha tido até a Liveman. É por isso que a Toei dá essa mexida, né? Não é Fiveman que quase acabou, né? É Turbo Ranger e Fiveman, mas na verdade a gente pode acreditar isso ao desgaste de uma fórmula, não a fórmula do Sentai, a fórmula científica, porque desde de Gogol 5, principalmente em 82, quando o Hirohisa Soda, o roteirista que assume como roteirista-chefe das séries, ele já trabalhava antes, desde Go Ranger, mas ele assume como roteirista-chefe em Gogol 5, todas as séries são científicas, se a gente observa, né? Ciência envolvida nesses filmes, nas histórias. A gente vai ter uma coisinha diferente aí, com um pouco mais de fadas, por exemplo, já em Turbo Ranger. E chegamos no início da década de 90 com essa fórmula científica já um pouco desgastada. Então a Toei resolve não só mudar o roteirista-chefe, o Hirohisa Soda continua na Toei, inclusive trabalhando em Sentai depois, mas ele deixa de ser o roteirista-chefe e a Toei mexe nos produtores, nos diretores, mexe em tudo para ver se conseguia retomar
o sucesso da franquia. E o Takayuki Suzuki mexeu legal, né? Daqui a pouco a gente entra pra falar um pouquinho mais, né? Mas, por exemplo, o roteiro, ele traz o Toshiki No. O Toshiki No aqui, não vamos falar de obras recentes, né? Mas ele deu uma boa guinada e ele faz o Keita Memiya virar diretor, né? Já tinha dirigido algumas coisinhas já, inclusive tentou crescer alguns filmes dele na época. E o Keita Memiya que era designer, né, cara? Desde, sei lá, até Jasper tem trabalho dele. Designer lá, Black X, entre outras séries. Ele vira diretor aqui, né, dessa produção. E o Takayuki Suzuki, ele estava preocupado, inclusive, com patrocinadores na época e resolve mudar bastante, trazer muita gente jovem e pessoas mais, vamos dizer assim, engajadas no produto. Mas daqui a pouco a gente vai para falar disso. Eu queria falar com vocês um pouquinho. E uma das brincadeiras que tem em Gokaiger é que Jetman é uma série modinha. Na engine de Gokaiger eles brincam com isso. Né? E aí, antes de entrar mais, vou pegar esse gancho da modinha, vou falar um pouquinho aqui no Brasil, antes de tudo, né? Porque a gente descobriu o Jetman na Herói. Tem uma Herói fantástica, acho que é a matéria do Alexandre Nagado, e que apresenta o Jetman pra gente. E nessa mesma matéria, se não me falha a memória, fala de Dairendia e de Maskman também. E criou e contando pra gente o quão foda ela era, o quão bom ela era, né? O quão importante ela foi pra franquia, né? Ela foi na Herói dos anos 90, né? Então tinha umas 3 ou 4 séries depois de ter saído. Então criou-se essa grande aura de série, e daqui a pouco a gente opina sobre ela, né? Mas vamos falar do contexto brasileiro, né? Essa grande aura do Jetman ser um Sentai adultão, né? Porque realmente o Takayuki Suzuki, ele buscou fazer um produto não só para criança, alcançasse o público mais velho também. E isso fica bem claro em muitas coisas na série. E a gente ficou sabendo por isso. E depois de um tempo, lá nos anos 2000, não sei qual ano exato, o pessoal da Tokudrama, inclusive um abraço para eles se estiverem ouvindo, se ainda estiverem trabalhando, lançou uma vaquinha. Eu participei dela, tenho muito orgulho de falar que eu participei das vaquinhas, se não me engano, de Dairendia, Jetman Live, eu não lembro agora de cabeça, em que eles adquiriram o Blu-ray ou DVD, também não me recordo, e eles legendaram Jetman. Liveman, Jetman e Dairendia eles legendaram, inclusive. Foi um baita de um projeto. Realizou o sonho de todo mundo que tinha o sonho, né, em ver esse Sentai que a revista Herói criou para todo brasileiro, essa aura de, pô, o melhor Sentai é o Jetman, né? Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho também de como conhecer o Jetman. Eu conheci, por exemplo, na revista Herói. Isso, eu recentemente eu estava fazendo o meu TCC sobre a revista Herói, e a Herói número 10 foi uma das principais bases ali para eu poder discorrer sobre o assunto, sobre a importância da veiculação de informação antes da internet para a cultura pop, nerd aqui do Brasil. A Herói 10, eu usei ela como tema, como base, né? E muito por conta daquela reportagem sobre todos os esquadrões Sentais, né? Porque a gente, até então, como o Gil falou, né? A gente era só Changeman, Flashman, Maskman e Gogol 5, né? E a gente não tava ali com Power Ranger nascendo, mas a gente nunca tinha visto os anteriores. Eu me surpreendi mais foi quando eu vi a máscara de Jacker, né? Do Spade Ace ali, um espada, né? Baralho na máscara e tal. Quando você vai lendo a revista, ele começa a citar sobre Jetman e tudo mais, acende aquela luzinha de opa, esse daqui é diferentão e tal. Um dos motivos, né, de quando veio o advento de internet, você baixar séries legendadas, Jetman ser uma das primeiras, ou ali, opa, eu quero ver essa, eu quero achar logo essa daqui pra ver se é tudo isso mesmo. E aí, como você falou, né, eu acho que hoje, se a galera for atrás e baixar a Jetman, sempre vai estar o logotipozinho ali do Tokudrama em cima. Uma legenda bem capaz, bem bacana de acompanhar, nada daqueles negócios, você joga no Google Tradutor, vem qualquer coisa e você tem que se virar com aquilo. Não, é um trabalho muito competente e, assim, por tudo que eu ouvi falar sobre Jetman e assisti, ficou
um fiozinho abaixo das minhas expectativas. Posso falar isso aí depois no decorrer, mas principal ali de Herói, agradecemos muito ali ao Nagado, a equipe da Herói, por ter apresentado esse universo aí, a parte do que a gente via por aqui. E eu acho que foi com aqueles programas que passavam na Rede TV do Jefferson Caio, do Anderson Abraços, do Cleiton Ferreira. Eles tiveram vários programas, né? Aí tiveram o Mais Geek, hoje tem o Antimatéria, essa galera aí. E eles faziam especiais sobre Tokusatsu, assim. E eles estavam listando as séries que eles mais gostavam, que mais tinha um design legal, ideias diferentes, assim. Aí eu peguei indicações de Super Sentais que eu nunca tinha assistido. E Jetman tava lá em cima nas considerações deles, assim. Aí que eu fui procurar pra ver. Mas foi bem tardiamente, assim. Pelo que eu vi, vocês sabiam da existência de Jetman há décadas. Eu sou um pouquinho à parte, porque eu sou um pouco mais novo que a rapaziada aqui, então eu não peguei a época da Herói, né? Mas Jetman foi o primeiro Sentai que eu assisti inteiro, né, cara? E foi um dos meus 3 primeiros tokusatsu. Eu lembro que as 3 primeiras séries que eu assisti na minha vida foi Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Kuga e Jetman. E por que eu comecei por Jetman? Justamente porque quando eu tava começando a pesquisar sobre Tokusatsu e tudo mais, que eu descobri que, enfim, que Power Rangers era uma adaptação de Super Sentai, eu pensei em começar justamente pelo Zeo Ranger, que foi o que deu vida ao Mighty Morphin. Só que eu decidi começar pelo anterior, porque eu queria pegar um que ainda não tinha sido adaptado pra nada. Então eu peguei o anterior ao Zeo Ranger. Foi justamente por isso, foi no base da sorte, assim, mas eu achei lindo, cara. Sério, é uma das minhas favoritas até hoje. Pra mim, sim, da mesma forma que o Gil, conheci também pela revista Herói, e só depois, nos anos 2000, é que eu pude assistir. E concordo também que a revista Herói criou pra gente uma aura de ser o melhor Sentai que já existiu na face da Terra. E realmente a série é muito boa, eu gosto dela. Mas, como o Luper disse, eu não acho que é o melhor Sentai da história. Não sei se essa expectativa com a qual eu fui assistir a série criada pela revista Herói fez com que eu me frustrasse com algumas coisas da história. Talvez sem essa expectativa eu tivesse achado que realmente era o melhor, mas eu acho que houve um pouco assim de exagero, assim, de clubismo, de paixão naquela reportagem da Herói. Mas é compreensível. É um período de dificuldade de informações, né? Não tinha internet nem nada, você tinha que trazer revista do Japão, encontrar na Liberdade, nem todos eram fluentes em japonês para conseguir entender o que estava escrito nessas revistas, né? Às vezes se tinha A e C, e daí se concluía o que seria B, e nem sempre era realidade. Mas teve o seu momento e o seu tempo e a sua importância na nossa construção desse imaginário dessas produções, e, é claro, a fundamental importância para a imprensa geek, uma das praticamente pioneiras desse tipo de coisa. Eu acho que tem um outro aspecto também, que é a questão da acessibilidade, Nares. Porque provavelmente nessa época que o pessoal escreveu essas matérias, eles não tinham acesso a todas as séries Sentais como a gente tem hoje. Todas, a gente pode assistir qualquer uma. Isso aconteceu, eu já estava assim, eu comecei a expandir, né? Eu ficava muito Jasper, Changeman, Flashman, Jirai, Lion-Man. Fiquei nesses 5 presos porque foi só o que eu consumi na infância. E depois eu fui atrás de Era Manchete, só que assim, a lista de Era Manchete, de séries de Era Manchete das 23, já estava acabando. E eu pesquisei, e eu estava atrás de foto dos Changeman, e eu lembro que foi um site, japanhero.com, e sempre eu olhava ali Jetman, mas que tem outras séries, né? E o Jetman ficou na cabeça, e quando me deram um VHS com o Super Heroes Spirits de 2000, acredito que seja de 2000, né? Onde teve Kageyama cantando Jetman, né? E eu comecei a ir também atrás de músicas, aí eu fiquei também. E se eu via, como eu fui do Anime Q,
né? Ouvia outros fãs de Tokusatsu falar de outras séries e eu comecei a ficar antenado, né? E já se ouvia dizer que Gentleman era uma série para todos os fãs brasileiros, né? E eu fui atrás. Ela foi uma das primeiras que eu assisti pelo Tokudrama, né? Acho que a gente só encontra por essa, dublado por esse. Né? E de fato, Gentleman é uma série legendada, né? E é uma série assim que, se eu puder citar, eu tenho aqui uns 4 curiosidades, né? Serei bem breve, que é o primeiro Sentai no qual até então era o membro usar óculos. Depois isso acontece em Tokatsu, em Tokyuger, né? Então, e, como fala, foi o primeiro Sentai no qual os membros foram se reunindo aos poucos e os diretores já sabiam que poderiam causar um estranhamento ao público. E é o segundo Sentai no qual o membro azul é mulher, né? O primeiro foi Liveman. E é o terceiro Sentai no qual o membro amarelo é gordinho, né? E é o quarto herói gordinho, porque em Gorenji teve 2, mas é o terceiro aí. Mas sabe qual seria o meu sonho? Você citou aí do gordinho. O personagem gordinho talvez seja o primeiro. Eu tô aqui no cast, hein? Não, mas eu vou defender. Não é o primeiro, pô. Tem Gorenji, é o segundo. Tem Gorenji, né? É gordão, velho. Então, Google Five. Google Five tem gordinho também. Mas quando se transforma, emagrece, né? E esse é meu ponto. Eu queria que o Stuart Hector também fosse gordinho. Sim. Mas aí, cara, aí eu vou defender, velho. Você não conhece. Então. Você não conhece a tecnologia envolvida ali, né, cara? Me explica, por favor. A tecnologia é um tipo de pano que encolhe, né? Você vê, o Kibarendia cresce. O Ranger azul lá do Turbo cresce. Por que não pode emagrecer o caboclo? Falar, o moleque fica com 1,90m depois que se transforma, pô. Por que o gordinho não pode dar uma enxugada? São os poderes do Spandex. Detalhe, os Sweet Actors de Gentleman, eles são altos, né? 1 metro e pouco. O Kazuo Nibori é o head, né? E ele começa por ele, né? Começa por ele. E, enfim, era uma curiosidade assim, sem nenhuma conotação pejorativa ou algo negativo. Eu vou fazer esse abaixo assinado por mais Sweet Actors gordinhos. Eu escolho você. E aí, voltando como a gente contou aí, né? Voltando agora pra produção, o Takeuchi Suzuki deu um tapa, chutou as pessoas jovens, colocou o Keita Memiya, mesmo ele não sendo jovem, né? Já sendo um designer, já vinha trabalhando, já tendo alguns filmes já dirigidos, coloca ele pra dirigir. Tem um line-up de diretores, né? O Keita Memiya, ele não dirige tudo. Ele dirige vários episódios no começo. Como é que funciona? Deixa eu explicar pra você, que assim, toda série desse tamanho, você tem um diretor principal. O Keita Memiya é o diretor principal. Você tem diretores de episódios. O diretor principal de Gentleman é o Keita Memiya. O roteirista principal de Gentleman é o Toshiki Inui. Isso não quer dizer que você não tem outros roteiristas e outros diretores. Todos eles têm que seguir uma linha de raciocínio, né, uma linha da direção geral. Isso é em todo o Sentai. Tem um diretor geral e um roteirista geral, e aí você vai ter mais alguns nomes, entendeu? Que acompanham a produção. Tem o Masao Minoa, Kiyoshi Arai e o mais famoso deles pra mim, que é o Taro Sakamoto, que hoje em dia ele é um grande diretor, ele tem produções bem grandes, e nessa época ele estava em começo de carreira, dirigindo um ou outro episódio aí da série de Gentleman. Mas é o que você falou, seguindo uma linha, né? Então eles não têm tanta liberdade. Se você olha, se você acompanha, pegar, por exemplo, cast de qualquer outra série, qualquer outro Sentai, por exemplo, entendeu? Você vai encontrar a mesma coisa. Você vai ter o diretor principal, o roteirista principal, e você vai ter o diretor, e vai ter os demais que trabalharam ali. E aí, assim, fora os assistentes, né? Até produtor, né? Tem mais de um. O Takeuchi Suzuki, ele é o produtor-chefe.
Inclusive o pseudônimo lá do Saburo lá, eles criaram para um grupo de roteiristas, de produtor, Isso, né? porque ali é porque ali que acontece. O Saburo Yatsuji, né, o Saburo Hachi, ele é o grupo de criação. Eles criam a ideia principal. Quem tá nesse grupo aí, por exemplo, vamos falar do Jetman, vai? Você vai ter o Takeyuki Suzuki, que é o produtor da Toei. Você vai ter o Jun Kadi, que é o da TV Asahi. Entendeu? Você vai ter o cara da Bandai. Então você vai ter um grupo de criadores que era ali. produtor entendeu? assistente, né? O Shirakura, que hoje é assistente. super grandão na Toei, hoje ele era produtor assistente em Jetman. Então você vai ter um grupo de pessoas ali envolvidas, né? No caso no caso do Saburo Yatsude, que a partir do momento é sempre acreditada a criação a ele, como o Gil disse, é como se fosse o pseudônimo dessa equipe grande, né? Inclusive, os caracteres japoneses de Yatsude é 8 mãos, né? Então é o Saburo 8 mãos, para dar essa ideia de que isso foi feito não a 2 nem a 4, né? A 8 mãos, a muitas mãos, né? E sempre tem 2 produtores essas séries, porque um produtor é o representante da Toei, o estúdio. O outro produtor é o representante da TV Asahi, a exibidora, né? E a TV Asahi, ela é sócia quer dizer, ao contrário, né? A Toei Company é sócia também da TV Asahi. E o Takeyuki Suzuki era o produtor de Jetman, representando a TV Asahi, com uma extensíssima carreira. Chegou depois o Takeyuki Suzuki, inclusive no começo dos anos 2000, a ser diretor de produtos geral da TV Asahi, não só dessas séries infantis. Sobre Kei Takemiya, ele afirma em entrevista, né, que a Toei desejava dar uma nova abordagem à longa série Super Sentai, né? Uma mudança, né? Como já falaram, como já citou. Jetman estava sendo uma nova aposta aí e decidiu entregar Jetman a ele, mesmo ele sendo quase um novato, né, como diretor, e quase, apesar da franquia já ter sido conduzida por diretores experientes até então. E ele acrescentou muito que recebeu o apoio de Watanabe Hirosuke, né? E falando direção, ele dirigiu aí 14 episódios dos 51 e todos eles eram de dobradinhas. Além da direção geral, ele fez a direção direta também, isso aí. E tem alguns monstros, tipo aquele Verônica. Você fala, velho, isso aqui é Kei Takemiya, entendeu? O design dele mesmo. Não, o design dele o Takeyuki Suzuki, ele tava como produtor da Toei nessa produção. E o da TV Asahi era o Jun Kadi. O Jun Kadi, ele falou que tava todo mundo com o sentimento que o Sentai poderia acabar. E então o Jetman foi feito, vamos dizer assim, de uma forma mais inspirada também, né? E 2 pontos importantes também da nomenclatura, né? A gente ficou Jetman, claro, ficou Shojin Sentai Jetman, mas tinha outros nomes, como Jumpman. Também o próprio Toshihide Wakamatsu, né, o Guy, né, o Black Condor, disse que eles chegaram a falar com ele sobre um título provisório de Birdman também. E aí tem uma coisa a contar pra vocês, que eu tive um boneco. Esse boneco eu vendi pro Rafael Maif, lá do Mega Power, inclusive. Era o Jet Icarus, né? Era o Jet Icarus. E na embalagem estava Birdman. Só que eu não sei dizer se é porque... Eu acho que não era pirata. Ou porque saiu Birdman, talvez, em algum outro país. Mas o meu brinquedo era da Bandai e tava Birdman. Caraca! E sobre ainda o Takeyuki Suzuki, o Kei Takemiya, é importante a gente contextualizar, né, que não só o Sentai estava num momento diferente nesse período, mas o Metal Hero também tinha passado por um momento de mudança, né? A gente teve o Inspector, né? Depois o Soul Brain, que foram séries que romperam com alguns elementos das produções anteriores, e aí veio Jetman, né? Que foi essa revolução, né? Essa questão de roteiro um pouco diferente. Então eu acho que 90, 91 e 92 foi um período de bastante mudança aí para Toei, né? De bastante experimentalismo, ou melhor dizendo. Inclusive, Thiago, em relação à audiência que você comentou, foi com essa queda de audiência que eu comentei anteriormente em Turbo Ranger e depois em Fiveman, que Metal Hero, pelas primeiras vezes, passou na frente em audiência, né?
Jiraiya, na época, deu mais audiência que o Sentai da época, que era Turbo Ranger. Giban deu mais audiência e acendeu o sinal vermelho lá na Toei, porque o Inspector disparou em audiência. O Inspector passou a fazer 12 pontos de audiência, que era a audiência que Liveman tinha tido. E sobre o Keita Amemiya, vale lembrar que ele estava meio que em jornada dupla, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava trabalhando como diretor aí em Jetman, né? Ele também estava fazendo os preparativos e as conceitualizações iniciais para o filme de Zeiran. Então, alguns dos sketches que ele estava inicialmente ali planejando pro Zeiran, ele acabou usando para monstros em Jetman também. Porque ele era um cara bem criativo, né? Ele fazia inúmeras sketches. E você vê essa participação dele em revoluções, em transformações das franquias, é que nesse período aí que estava bastante rico, efervescente de mudanças de segmentos, né, nas franquias, o Kamen Rider que estava ali parado, estava ganhando os longas-metragens dele, né? E o Keita Amemiya envolvido também. Eu não sei se foi sem querer ou se foi de caso pensado, mas as similaridades entre Jetman e Gatchaman são muito grandes, né? Então a gente tem um podcast aqui, tem um TokuCast devotado para Gatchaman. A gente fala mais, né, sobre como foi influente, né, esse anime, Então, assim, eu vejo assim, vocês têm fontes mais firmes, assim, de que eles realmente se pautaram em Gatchaman? Sim, é totalmente inspirado, cara. E você tem uma das provas que eu acho mais legais, né, dessa inspiração, não só pela vestimenta ou algumas outras coisas, é o Neo Jetman, por exemplo. Aqueles novos Jetman que vêm para substituir eles lá pelo comandante Shijo, por exemplo, eles são totalmente baseados. São os Blackbirds, que eram Gatchaman também com roupa preta, por exemplo. Né? Meio que uma equipe que vinha para ser substituta meio superior ali. Então até muita as personalidades de alguns integrantes da equipe também são parecidas, né? Algumas coisas sim, né? Outras coisas mudam um pouco, porque a série em si, ela teve boa repercussão. E boa repercussão entre adultos, por exemplo. E talvez adultos que tenham assistido Gatchaman, não sei, nos anos 70. Pode ser também. Houve muita reação de mães, por exemplo. Eles receberam muitos doujunshi. Doujunshi, que é um termo que eles usam para mangás, que são criados por profissionais ou amadores, assim, sabe? Sobre a série, as atitudes do Guy, por exemplo, como eles sabiam que as atitudes do Guy iriam incomodar, né? Porque ele não era o bonzinho, né, cara? Ele era totalmente um aleatório que só queria pegar a mulher. Nem vilões costumavam aparecer fumando na série ou bebendo dentro de um boteco, igual ele fazia, né? E aí, assim, e ouvindo jazz. Ele não casa com a Kaoru, não passa os 3 anos lá no final, no epílogo, e aí o fato dele morrer já estava planejado já. Então ele tem uma redenção, mas ele morre, cara. Então isso pegou também muita gente desprevenido. E a série, eles colocaram um romance, né, cara? E dentro da equipe. Esse romance da equipe também foi inédito, por exemplo. E essa parte do romance incomodou, como o Gil falou, algumas pessoas, né, várias pessoas da sociedade falando que isso não deveria ser incluído em uma série infantil. Mas talvez isso atraiu também uma audiência a mais, né? Inclusive, a ideia do triângulo amoroso, pelo que eu vi, veio em parte do próprio Takeyuki Suzuki, o produtor da Toei, baseado em uma produção dele de animação do final dos anos 70, para a Toei também, né? Que é aquela trilogia do Combatler V, Volks 5 e o último que é o Daimos. Que é a Robô Romeo. Isso, que tem também um mesmo tipo de triângulo amoroso. Então não houve só a inspiração em Gatchaman como temática e tudo mais, mas também nessa trilogia de robôs dos anos 70, nesse quesito de
conflito amoroso dentro da equipe. Ô, Nares, você falou de um triângulo amoroso, mas eu colocaria aqui um quadrado amoroso, porque o Grey também faz parte disso aí. Ele tem Cyborg lá também. O pessoal, eles criticaram muito todo esse negócio aí de drama romântico num programa infantil e tal, mas como o Gil falou, né, o Guy, ele fez tanto sucesso ali com as mães das crianças que rolou até pedido de muitas telespectadoras pra TV Açaí de que não matassem ele no final, né? O Guy era muito cafajeste. O Guy era muito cafajeste. Isso, e aí aquela, né? Poxa, mano, é um recado, não seja assim. Essa questão da morte do Guy, né? Ele já estava programada há cerca de 4. Isso ele conta em entrevista, né? Ele já estava programado cerca de 4 meses antes das filmagens. E isso, assim, ele lembra que tem um episódio que Guy morre, né? É que o Inoue na época brincou dizendo que o personagem morreria no meio da história, embora apenas fosse uma piada, ele sobreviveria, né? E essa conversa ficou na memória dele. E ele mesmo, né? O próprio ator Wakamatsu sugeriu ao Inoue que usassem aquela ideia sobre a vida dele no final do episódio. E deixaram mais pro final do episódio. Ele morre e fala, depois que derrotar o Vairan, poderia morrer, perder a vida depois por um humano comum, né? E concluindo a verdadeira paz. Né? E quem foi ali o esfaqueado, quem esfaqueou mesmo, né? Aí, voltando, o diretor se identificou com a ideia, né? E ele, assim, surgiu. E quando o Inoue lhe contou o enredo, ele imediatamente disse que pediria para seu próprio Switch Hector, o Fuji Naoki, né? Interpretar o homem que esfaqueia ele. E no dia seguinte da filmagem, o Switch Hector aceitou aí. Um outro ponto que eu acho maneiríssimo também é que o Jetman, eles usam muitas ações, muitas cenas de ação, sem se transformar, inclusive, de robô, pilotando robô, né? Isso é um ponto muito interessante, né? E é legal também que quando eles se transformam, eles estão com a roupa de piloto, né? Sim. Só pra pegar um adendo aqui, só pra não perder o timing, pra pegar um adendo no Nares e no Gil, sobre a questão do Gatchaman, é só importante a gente deixar claro, porque aqui a gente tem essa questão de pegou influência de tal coisa, é cópia. Não é porque Jetman pegou influências conceituais e estéticas de Gatchaman que ele é uma cópia, um plágio de Gatchaman, como eu já vi gente colocando na internet aí. É muito comum no entretenimento japonês obras fazerem referências a outras produções de mídias que foram populares no passado, né? O próprio Gatchaman pegou elementos de Rainbow Sentai, que por sua vez pegou elementos de outras coisas. Isso é comum, tá? Então não é porque pegou influência que é cópia. E pegando o gancho no Nares ali, que ele citou a trilogia lá da Robot Romance, no começo dos anos 80 também aconteceu um outro fenômeno que foi Macross, né? Que foi aí um grande expoente da ideia de se acrescentar romance e drama em produção de ficção científica. Isso na época deixou um pessoal um pouco puto, só que foi um grande parâmetro para roteiristas e diretores depois acrescentarem elementos de romance, triângulos amorosos em produções que eram de ação, de ficção científica, em produtos juvenis, né? E sobre isso que você falou de pegar uma influência e tornar seu, o Tarantino faz muito isso, ele pega algo de outros lugares e coloca num outro contexto, com as suas palavras, do seu jeito, e fica um pouco seu ao mesmo tempo que é uma homenagem. E essa cena aí que o Dani tava falando, até que o Switch Hector do Black Condor esfaqueia ele nessa cena final que o Guy morre, essa cena é ipsis literis de uma cena de um filme do John Woo, que chama A Better Tomorrow, que o Leslie Cheung tá morrendo, e aí ele quer dar uma última alegria, ela é ipsis literis. Só que dentro desse contexto de Jetman,
ela tem um outro flavor, né? Ele tem um outro sabor, né? Então você pegar influências de fora e tornar aquilo seu, também é uma habilidade muito legal desses roteiristas, desses produtores, né? E até se for citar isso daqui é cópia de tal obra anterior, isso o Sentai anterior fez, ou referência ou ideias estão aí para serem usadas continuamente, né? Até o próprio Jetman, se for contar, ele foi pioneiro num negócio que muitos Sentais passaram a fazer, um ou outro aí depois. Que sempre quando o pessoal tava transformado, você sempre chamava o cara por cor, né? O Tsurugi se transformou em Change Dragon, esquecem o nome dele. Ele virou Change Dragon pra todo mundo que tá ali no dia a dia dele, né? E os atores que fizeram o Red Hawk, o Kotaro Tanaka e o Tokihiro Akamatsu, que é o Black Condor, eles chegaram no elenco e, isso aqui não tem nada a ver, mano. Se a gente se transforma, eu vou continuar chamando você pelo seu nome. Eu não vou chamar você pela sua cor. E aí, no Jetman, eles passam a se chamar pelo nome mesmo quando estão transformados. Muitos Sentais depois vieram fazendo a mesma coisa. Não quer dizer que eles estão copiando o Jetman, né? Tem menos roll call também, né? Menos roll call também e tal. Apresentações. Na maioria das vezes só o Jin Sentai Jetman, que é aquela perninha pro alto que eu acho uma merda que o Red Hawk faz. Isso que o Anlooper disse, né? Foi até uma influência. O ator Toshihide Wakamatsu, né, o intérprete do Black Condor, como já tinha experiência como ator, né, e isso exerceu grande influência no roteiro, né, sugerindo mudanças nas falas e apresentando ideias para os diretores no qual eles foram, né, foi acatado. E isso que o Anlooper disse foi uma delas, né, ele falou, não, isso não tá muito artificial, né, ficar chamando pela cor, né, por que não chamar pelo nome? E sugeriu isso ao Keita Memiya. E mesmo transformados, né, usassem os nomes. E aí, que Jetman não era um anime, né? Ele fala. E aí o diretor concordou e fez a mudança. Isso quando eles pegaram, logo de início, né? Quando eles pegaram. Boa. Aproveitando esse gancho do Dani aí, vamos falar um pouquinho do cast, né? A gente já falou muito aqui do Toshihide Wakamatsu, o Guy, né? O Black Condor. Coisa gira em torno dele, né, cara? Ele que faz a trama andar pra muita coisa também. Inclusive, ele que é lembrado lá em Gokaiger, né? Mesmo fantasma, né? Aí nós temos o Ryu Tendo, que é o Red Hawk, que é o Kotaro Tanaka. O Yellow, que é o Uraita Oishi, que é o Tomihisa Naruse, fica à vontade aí. O White Swan, a Kaori, Hokumeikan, né? Que ela é a Rika Kishida, inclusive a Kaori é rica também. Né? Não só a personagem chama a atriz chama Rika Kishida, como a personagem também é rica. A Blue Swallow, que é a Ako Hayasaka, é a Sayuri Ushida. Dos Del Jetman, a maioria é cara da Japan Action Club, que fez ponta aqui, ponta lá, mas o principal é o J1, né? O J1, Del Jetman 1, que é o Yuta Mochizuki. Ele vai ser o vermelho da série seguinte, né? Ele vai ser o Tyranno Ranger e ele vai ser também o Commander J. Eu vou citar agora rapidamente, só dá pra citar todo mundo, também vai ser foda, mas na Sky Force tem que citar também a comandante Odagiri, né? É importante citar ela. Que acho que é a primeira comandante mulher, né? A atriz é a Mikiko Miki. Acho que a primeira comandante mulher, né? De Sentai é ela, não é? Sim, ela mesma. É a primeira. É mesmo, né? Se não for a única, né? Tem o Bokó lá, que é o Hideaki Tezuka, o ator que faz aquele comandante supremo que me encheu o saco lá, que é o supremo comandante Shijo. E aí dos inimigos nós temos o Radgate, que é o grande inimigo, né? O Radgate, ele, cara, é um inimigo foda, né? Já falando um pouquinho dele, né? O ator, inclusive, ele aparece, né? O Masaki Tachi, em forma humana. Mas ele é um inimigo do cacete, né, velho? Porque ele é mó traíra, né, cara? Ele mata lá aquela imperatriz lá do mundo deles pra pegar o poder daquele ser lá que dá um trabalhinho pra eles. Ele faz jogo com os Jetman, né, cara? Ele faz jogo e absorve o poder da Verônica no final. Ele meio que se apaixonou pela Rie, quando rapta a Rie, transforma ela em Maria. Ele é um membro da elite da Vairan, né? Ele é bicho ruim, né? Vou falar daqui a pouquinho mais dele. É um bicho ruim, cara. Nós temos a Maria, que é a Rie,
É legal quando você pega uns vilões assim que eles não é só apertei o botão e mandei um monstro pra cima dos caras, é você fazer, você se interessar por ele. Você aí falando, concordando aqui sem saber comigo que o Radiguet é tão foda, né? Eu lembro muito dele, eu comparo muito ele com o Príncipe Megiddo de Dynaman, que ele tinha uma história de fundo que te envolvia demais e às vezes você esquecia até de querer acompanhar os heróis pra acompanhar o vilão. No quesito pilantragem, ele parece um pouco o General Shadow também, né? De fazer jogo duplo também, né? Quando o Byron chega e destrói lá a base, né? Ele morre quase todo mundo e os raios se espalham pela Terra, já adiantando o plot, e aí que chega nos demais 4. Quando a Rie é raptada, o Radiguet claramente, depois mais pro final a gente percebe, né? Que ele se apaixonou por aquela humana porque ele queria ela pra ele, porque pra ele tudo é posse, né? E transforma ela em Maria, né? Que a atriz é a Maho Murayama. E olha que engraçado, né? Porque a gente tem lá na equipe de Gentleman a Kaoru apaixonada pelo Ryu, o Guy apaixonado pela Kaoru, né? Sim. Aqui a gente tem o Radiguet apaixonado pela Maria e o Grey também, que é o android, que provavelmente foi o Radiguet que construiu, né? Um droid que fuma, que come carne, que gosta de boa música, um bom vivan das máquinas, né? Praticamente o Black Condor do mal, né? Porque ele também gosta de música, o Black Condor toca sax. Né? Isso aí. Aliás, como o Gil falou, a Rie, que é interpretada pela Maho Maruyama, que anos antes já tinha aparecido em Kamen Rider Black RX, interpretando a Princesa Garonia em 2 episódios de RX, então não é o primeiro trabalho dela, e ela depois seria a voz da Fog Mother no Kamen Rider J. E quem veste aí a roupa, não só veste a roupa, como também faz a voz, né? Além de vestir a roupa, ele também atua como dublador, fazendo a voz do Grey, né? Isso, a voz do Grey é o Hideaki Fusaka, que sempre, quando a gente fala de série que ele participou, eu gosto de falar dele, porque ele é o senhor robô gigante, né? Ele é que vestiu a roupa dos robôs gigantes desde Dandyman até Lupin Ranger versus Pat Ranger. Todos os robôs gigantes que a gente vê nesse período é ele que veste a roupa. E às vezes ele interpreta também um vilão ou outro. E aqui em Jetman, ele interpreta o Grey e também o dubla, faz a voz do Grey. E faz a voz do Gash também lá em Liveman, que é um personagem meio que parecido, né? Exato. Com o Grey, né? E aproveitando o adendo do Nares, também a Ako, que você já citou, que foi interpretada pela Sayuri Shida, também não é o primeiro trabalho dela em Tokusatsu, porque anos antes ela trabalhou ainda criancinha na série Dokinsho Nemurin, que é uma das Toei Fujigi Comet séries. E pra fechar esse elenco aqui de vilões pra gente poder entrar na história, o Tran é um menino, né, lá de Byron. Nesse caso ele não foi criado pelo Radiguet, por exemplo, né? Ele é um membro lá da elite dos Byron. É engraçado ver um menino também, do Dorahin lá, menino do mal, né, cara? É o Miku Kuga. E depois ele vira o Tranza, ou Toranza, né? Mas é Tranza, né? O Imperador Tranza também, interpretado pelo Yutaka Hirose. E o Yutaka Hirose, inclusive, é um dos que tá listado pra ganhar um Tokukeiji um dia só dele. A gente já viu a carinha dele em muitos Tokusatsu, assim, muitas séries da Toei. Fazendo ponto em Jaspion, em muitos lugares. O papel dele que eu mais gosto é em Dairanger, que ele faz aquele mestre do karatê do mal, assim. Isso aí. E os principais papéis dele, eu acho que é o Vandar, né, em Flashman, e principalmente o Dr. Kemp em Liveman, né, cara? Ele especializou em fazer vilão foda, né, cara? Porque ele como Vandar, ele tá foda. Ele como Dr. Kemp tá foda. Ele como Tranza, que é o Toranza, tá foda também. E também como mestre também o Jin Matoba, né, Diego? Um baita de um ator, né? E inclusive também um vilão fantástico que ele faz em Shanzerion, que é pouco lembrado pelas pessoas, porque poucos assistiram, que ele era o General Zander. Fantástico também. Gentleman, Snow! Ok! Henshin Jetman! Set up! Bird Blaster! 今こそ変われ超人たち
ちをジェットマン変身シリーズウィングガントレットもよろしく。Vai ter mais algumas curiosidades para contar daqui a pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho da história, né? A gente adiantou muita coisa para vocês aqui que tá ouvindo a gente. Eu vou pegar quem não conhece, né? O que ocorre em Jetman, mas a Sky Force tá criando o esquadrão dos Homens Pássaros, né? Eles têm asinhas, então eles abrem os bracinhos, né? Passarinho quer voar, né? O rabicho vem mexer. Transformar a galera no esquadrão dos Homens Pássaros e a Byron chega e acaba com tudo, mas mesmo assim eles conseguem sobreviver e encontrar as pessoas que receberam o raio Bardonic, né, dessa destruição dessa base que estava no espaço aí da Sky Force. E é um ponto legal, o logo da Sky Force inclusive parece a estrela, né, da estrela da brinquedo, né. Aí são pessoas normais, só o Ryu ele era do exército, né? Ele era um militar, né? Então eles vão encontrar a Kaoru, que é uma riquinha que nunca lutou, que até faz um jogo de palavras e fala que ela adoraria lutar com os gentlemen, né? Os cavaleiros, né? E aí tem... Cara, o Uraita, ele é um Agricultor, um agricultor, né, cara? Um pequeno agricultor. A Ako, ela era uma estudante, né, cara? Depois virou uma idol, né? Era uma estudante. E o Guy, que era um trambiqueiro, cachaceiro, mulherengo, né, velho? É isso que o Ryu e a comandante têm que enfrentar. Eles ficam por muito tempo tentando construir ali uma equipe. E aí a gente tem a disputa de romance pela Kaoru. E depois a Kaoru até engata um namoro com o Guy, que não dá muito certo. Até eles realmente se tornarem uma equipe, demora muitos episódios, né? Pro Guy se tornar um baita de um personagem redimido, vamos dizer assim, né? E também o Daita se apaixona por ele, né? O Daita também se apaixona pela Kaoru. Todo mundo se apaixona pela Kaoru, pra falar a verdade. Eu prefiro a Ako. Eu vou contigo, Thiago. Rapidão, a gente tá falando do Raita, né? Falamos de alguns personagens, alguns atores, personagens em outras séries. Mas se não me engano, o Tomohisa Naruse, que é o Raita, ele tá. Não é ele que tá em Dairendia, que ele vira tartaruga? Sim, ele é a tartarugona lá, o robô tartaruga. A comandante Aya também tá em Dairendia, é a mãe do Kibarendia. E isso que você falou, Gil, deles saírem caçando pra onde que foi as ondas Bardonics e em quem caiu e formar a equipe, isso dá um frescor muito bom. Esse ponto ali no comecinho, primeiros episódios da série, eu já tava dando aquela moral de nossa, é o melhor Sentai mesmo, tal, por um negocinho que às vezes não, a maioria das vezes passa muito despercebido, que é o herói já saber o que tem que fazer, tendo acabado de chegar no QG. Isso me incomoda, por exemplo, em Dynaman, que eles acabaram de ser recrutados e já sabe como pilota, como se transforma, onde vai, onde é o banheiro, não sei o quê. Em Jetman, os caras estão se matando para aprender a voar, para que botão que aperta, o que é Gatai. Isso é muito bacana, deles se matando para poder aprender a batalhar. Tanto que isso foi novo pra Kaoru, né? Ela, toda aquela cheia de nome toque, né? E ela acaba voltando pra casa. E não quer saber disso, não. Essa vida não é pra mim. As 5 crianças irradiadas pelo Bardonic. Uns pontos legais também da série, que assim, aí voltando pra relação deles, né? Porque a Aki e o Uraita se ferram, né? Porque muitas vezes o Ryu tá lá apanhando ou chorando pela Maria, quando ele descobre que a Maria é Rie, né? E quando a Kaoru larga a paixão pelo Ryu e se deixa apaixonar pelo Guy, tem hora que tá lá a Ako e o Uraita apanhando e pilotando o robô sozinho, entendeu? Porque o Ryu tá chorando por causa da Maria e a Kaoru e o Guy estão tendo um romance. Inclusive o Guy fica bravo com a comandante, que não deixa os jovens terem um namoro feliz, o mundo acabando, cara. E se tinha essa situação. Ele é do tipo cafajeste apaixonado, sabe? Parece que ele tá pagando. Parece que aconteceu uma história assim com ele. Dá a entender que a gente conclui que ele é safado, ele é cafajeste, tal, tudo, mulherengo.
Agora não, ele tá pagando pelo tudo que ele fez no passado, né? Agora ele sofre de amor. Toda hora tinha duas amiguinhas dele aparecendo também, né, Dani? Oi, pai! Oi, gai, e aí, Mas até o cara riquinho, acho que ele queria o dinheiro dela, tava de olho na boutique dela. Nada, é que os caras gostam das que é difícil. E eu sempre me pergunto o que vem na Kaoru, porque ela é sem sal, ela é chata, ela é insuportável. Não sei por que se apaixonar por ela. Que desperdício de se apaixonar. Eu acho que o Guy queria dar o golpe. Depois ficou bonzinho e desistiu. Era rica, né? Por que não? Porque tipo, você é rica, porque a bonitinha mesmo é a Ko-chan, né? Que do nada aparece o coleguinha dela lá. Era colegial e tal, né? O highlight desses relacionamentos aí pra mim é quando o Guy e a Kaoru, eles estão na mesa de jantar junto com os pais dela. E ele vai falar, e vai propor relacionamento, né? E aí os pais começam a falar assim, olha, você deve ser um homem respeitado, deve ser um advogado, um businessman. O que você faz da vida? E ele, caramba, eu não posso falar que eu sou um gentleman. E eu falei, caramba, mas a Fia também é, entendeu? Como é que ela esconde dos pais todos os dias? Que ela mentiroso, velho. O cara... E o danado ficou bem de smoking, né? Ele é bonitão, ele tava com um terno legal, aquelas camisas floridas que era... sucesso. Agostinho. Né, tem uma série que eu assisti que chama Parker Lewis na Record, e o Parker Lewis tava sempre com as camisas assim, também floridas e tal. O Dani foi da Ako e tal, mas a Ako era colegial, mas a Ako acaba engatando um romance com um personagem, porque aparece na série, né? Três guerreiros que são, se não me engano, eles são de outro planeta, não são? Dement Hito. Aí tem por exemplo, tem o Rei. Né? E eles são de outro planeta, não são? E vêm ajudar. Eles se chamam, inclusive, de Birdman, se não me engano, né? Chojin. Chojin Dan. Tem o Rei, que é o Go, lá de Flashman. É o Yasuhiro Ishiwata, fazendo aqui o líder, né? Todos eles morrem, se não me engano, né? Tem a Kana, que é a Pink Mask, o Kanako Maeda. E tem o Dan, que é o mais jovem ali, que o ator é o Hideki Fujiwara. O Hideki Fujiwara, ele é o terceira Ranger lá de Zealand, né? Então, ainda dessas coisas nonsense aí que o Nares falou, não sei por que todo mundo se apaixona pela Kaori. Uma super nonsense também que pra mim, eu sei que faz parte da loucura da série, mas enfim, eu não vou entender a Ako ter virado uma idol no final, né? Porque ela era toda tomboyzinha, assim, ela não fazia nada estilo idol. E no final ela acabou virando uma idol, cara. Passou 3 anos, cara, Passou nesses 3 anos. Dado merda do Guy com a Kaoru, por isso que a Kaoru se reaproximou do Rio e casou. Muita coisa pra dar merda aí, né? Ela quis... Ela toda tomboy, né? Né? Ela é daquela que aproveitava o convite, né? Porque tem um episódio que as duas vão fazer a investigação numa festa. E ela queria, tanto que ela cobrou pra trabalhar pra lutar. Aí depois ela devolveu aí o cheque em branco. A trouxa foi lá e pagou pra ela. Mas você vê, ó, de tudo isso que a gente falou até aqui, as coisas parecem que só os highlights da série são as relações interpessoais, né? Então, assim, tem uma proposta inicial, e aí eu senti que foi só depois do episódio 30 que a história volta a arrumar, entendeu? Volta a ter um trilho, porque até então são só essas intrigas entre casais, né? Maturidade. Até puxar o episódio do Monstro Cup Noodles, que a água... Nossa, o 10º episódio. Isso é arte. Tem um fã lá, um seguidor. O Dursinho é bom também. A Ko-chan. O comercial é maravilhoso. Apesar da parte dos casais, assim, apesar dessa trama de casal, tem uns episódios muito bons, pô. Tem uns episódios que fazem a trama da Maria, por exemplo, a Rie, ela é super descartável, vamos dizer assim. Ela só vira Rie pra falar Ryu, só isso. Mas quando ela é Maria, e quando ela se dá conta que ela é Rie e Maria no final, inclusive, e ela tenta matar o Radgay, faz a ferida que depois é usada no final para eles vencerem, eu acho que ela é uma baita de uma personagem naquele momento, sabe? Quando ela não é só Maria, ela é Maria e Rie ao mesmo tempo, a Rie se dá conta, tudo aquilo acontece, sabe? Tanto que ela morre nos braços do Grey, sabendo que ela é Rie, sabendo que ela é Maria, né, cara? É um ponto bem interessante desse personagem. Ótimo momento. Né? A série ela assim não todo, ela né? é muito bem escrita. Até mesmo os episódios. É difícil você ali
pegar um episódio que é descartável, porque até os episódios que são bobinhos, eles têm um fundinho até interessante. É o episódio do ônibus, do monstro ônibus, que tem a Pink Flash como coadjuvante ali. Ayumi Yoshida, é um episódio sim. legal. É o episódio da vovó do Red Hulk que fala que ele tem que arrumar um trampo e não sei o quê. Você se identifica com a vovó e fala, cara, essa história aqui não dá pra deixar ela de fora, vou deixar ela aqui na minha listinha de legais. É difícil você pegar um episódio até ruim em Jetman. O andamento dela ali na frente, ele começa a arrastar muito, justamente por causa de focar muito em Rie, e Maria, e Ryu, e não sei o quê. Mas... É por isso que eu não tô focando em episódio, tô focando em arco. Porque tem muito episódio bom, né? Então é mais em arco, sabe? Por exemplo, o Toranza é um baita de um arco foda, né? Ele traz lá a Verônica. Mas, cara, o Radiguet, ele rouba não só o poder da Verônica e ferra o Toranza, né, cara? E ele dá um jeito de ajudar os Jetman, né? Tem um episódio que o Toranza persegue os Jetman também, que é bem legal. Mas assim, o Radiguet, ele dá uma virada de mesa tão grande que o Toranza volta a ser criança, vamos dizer assim, sabe? Pela virada de mesa que o Radiguet dá. Deixa eu aproveitar então esse ensejo. Vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, de dublê, música. Apesar que dublê nem precisa falar muito também, até inclusive quem casou a Kaori e o Ryu, já tem um toque só dele aqui, né? Tem um toque só dele. Mas acho que dá pra gente falar um pouquinho das músicas. Eu não sei se tem alguma coisa de dublê que vocês queiram falar. E aí a gente vai para as considerações finais. E as nossas considerações finais vai ser um pouquinho mais extenso de cada um. Ou curtinho, vocês decidem, tá? Porque se for a conclusão, né? Só uma conclusão sobre a série, sua opinião final. Mas se você quiser acrescentar uma curiosidade, uma informação a mais, e deixar também mensagem de fim de ano, jabá de vocês. Então, nossas considerações finais hoje não é para você ouvinte e falar, acabou o cast, vou desligar. Fica, porque agora o Topcast faz também as considerações finais trazerem, né, para vocês, né, entregar para vocês mais informação, mais entretenimento, tá bom? Dani, fala um pouquinho da trilha sonora, e aí, Diego, caso queira falar um pouco das instantes dos Sweet Actors, aí a gente vai para nossas considerações finais. Música, né? É terceira série, e depois ele vai dar um hiato aí de abertura, né? Kageyama cantou de novo aí, que foi chamado de surpresa para gravar, que foi a música de Changeman, e ao ouvir pela primeira vez ficou surpreso com a força e com a pegada do rock que imaginava. Enfrentou dificuldades até na pronúncia japonesa, mas ficou satisfeito com o resultado. Ele também comenta que a música de Jetman, eu tinha falado de Changeman, mas sim. A música de Jetman, ele surpreendeu por usar acordes maiores, né? Que ficou muito feliz ao receber um disco de ouro, né? Ó, pra você ver, Kageyama recebeu um disco de ouro pela abertura, por uma música de herói. Foi a primeira vez que ele, por cantar uma música de herói, ele recebeu um disco de ouro. E por fim revela que sua música favorita é o encerramento, Kokoro wa Tamago. E ela ainda canta até hoje e é considerada especial por transmitir felicidade. Foi então por não ter visto, né? Eu nunca peguei, então pode ter sido isso. Eu tava, inclusive, eu e os meninos do Kyodai Express. E aí nós estávamos lá na frente do palco, né? Cobrindo o show, tirando foto. Cara, começou a Kokoro Tamago, nós três, nem mais quem tava junto, todo mundo saiu assim e começou a cantar junto, velho. Pô, que música maravilhosa, cara. Esse final de Jetman, né? A trilha sonora, ela foi composta, né? Os BGM foi composto aí, os arranjos pelo Kaz Toyama, tá cantada aí. Kageyama cantou a maior parte aí das músicas. Só quem cantou. E tem a versão daí da Ako-chan, do comercial do Lamen, da Ako-chan. E quem canta é a atriz da Kaori, né? Arika Yoshida. Perfeito. E Sweet Actors, alguma menção honrosa ali no Nicolas Unibori? Posso falar? Padre e é líder de Sentai? Então, essa parte de stunts e Sweet Actors, o mais famoso, obviamente, é o Kazuo Unibori, né, que faz o Red Rock, tem um Tokocast só dele, então não tem nem por que ficar se estendendo muito aqui, mas o cara é uma lenda e ele tem essa participaçãozinha aí no último episódio,
que ele faz o padre, né, que casa o casal maravilhoso. Aí tem o Fuji Naoki, que é o Suit Actor do Black Condor, que também tem uma participação especial no último episódio, que é o infeliz que dá a facada no Guy. Aí, de Suit Actor da White Swan, são duas pessoas. Uma nos 27 primeiros episódios e depois outra pessoa nos 24 últimos, que é primeiro o Masato Akada e depois o Yuichi Hachisuka. E tem também o Blue Swallow, que faz o show de Hachisuka também, que eles devem ser parentes. E o que eu deixei por último é o que faz o Yellow. Esse Suit Actor chama Hirofumi Shigaki. E depois disso ele vira Stunt Coordinator, ele vira coreógrafo de séries de Super Sentai. E ele deve ter feito umas 20. Pra vocês terem uma noção, ele é coreógrafo de Geek Ranger, ele é coreógrafo de Gokaiger, ele é coreógrafo de Shikanger, né? De vários episódios dessas séries. Então, assim, o cara, ele subiu muito e muitos projetos, muitas coisas legais. Um talento inigualável. Muito bom, muito bom. E aí, pra gente, antes de passar para as considerações finais, é legal citar também um ponto legal que no design também não tinha só o Keita Memiya, que era o diretor principal. Também teve o Ryo Noguchi, por exemplo, né? E provavelmente teve o Katsushi Murakami também na parte da Bandai, né? Fazendo algumas coisas do lado dele, não? Ele também trabalha em Gentleman, ou não? Ou Gentleman, não. O Gentleman com o Katsushi Murakami acho que não trabalha. Acho que não, né? Não, né? Não é o Murakami. É o Tsuyoshi Nokada. Algumas coisas do Ryo Noguchi também aqui. Mas eu gosto muito dos robôs, cara. Os robôs de Jetman são muito perfeitos, legal, né? O Jet Icarus, o Garuda, o Tetra Boy. Cara, o Jet Icarus, o Jet Garuda. No fundo também, né? O Great Icarus também fica bem legal também. Como nós vimos desde Flashman, né? É braço quebrado, né? É reconstrução. Você vê a galera pôr a mão na massa, né, cara? Com o Tetra Boy. A fusão depois, porque o Garuda chega inclusive com aquela galera que nós citamos aqui, né? Os outros guerreiros lá de outra dimensão, se não me engano, não é? Que chegam com o Jet Garuda. Sim. E quando eu ouvia Jet Icarus, não é piada pra tocar música, que se tocar música o YouTube vai barrar nós, mas eu sempre vinha na minha cabeça o Flight of Icarus do Iron Maiden e sempre via o sonho de Ícaro do Biafra, né, cara? Não tem como. E aí é legal também, porque aquele negócio do Ícaro, né? Ele é uma história. Ele é se não me engano, ele é da mitologia grega, Nares, você lembra? Né? Que era o menino que o cara queria voar, o pai cria asa pra eles, ele tenta voar e morre. Basicamente isso. Ele faz uma asa de cera. Ele faz uma asa de cera, mas quando ele vai chegando perto do sol, a asa derrete e ele cai. Inclusive sobre os robôs, eu acho legal, os robôs bonitos, mas eles também representam o fim da era caixote, né? Pode ver que até Jetman, o tronco dos robôs, são sempre praticamente uma caixa. É a partir do ano seguinte de Ranger que o visual dos robôs é completamente revolucionado e Jetman encerra o período caixote. Eu vou além. Jetman encerra uma fase de Super Sentai e começa ali, pra mim, em Densman, mais ou menos. Densman, Praça Vulcan, ali, mais ou menos. Ou se você contar um pouquinho depois Dynaman, talvez. Mas ele encerra basicamente, Nares. A Toei, ela não faz o corte igual faz o Kamen Rider, Pai Sei e Showa, né? Mas se você fosse pensar nessa linha de raciocínio, pra mim o Jetman é o fim da era Showa do Super Sentai. E o Zyuranger é o começo da era Heisei de Super Sentai. Eu enxergo isso muito assim, sabe, na minha cabeça. Uma curiosidade sobre você estar falando de Icarus foi o Tsuyoshi Nonaka, né? Que foi ele que fez aí os designs do Icarus. E falou de destruição, como você falou sobre destruição, Jetman é o primeiro Sentai. Depois isso veio acontecer em Time Ranger. Se não lembro se aconteceu antes. É o primeiro centro no qual o capacete é destruído e mostra o rosto do ator, né? No final ali das últimas batalhas. Nossa, aquela luta é muito foda, cara, com o Grey. Puta que pariu. É legal de citar também que 2 anos depois que Jetman acabou, tem aquele especialzinho onde o Ryu e a Kaori eles estão olhando um álbum de fotografias e lembrando a época de quando eram Jetman, né? E aí mostram o bebezinho deles lá. E o nome do bebê é Guy.
E aquele outro que a gente volta e meia, eu já joguei no Alma Tocou algumas vezes, que é aquele vídeo com a atriz, né, a Rika Kishida, dançando com o time de Jetman, uma aulinha de aeróbica, eles ficam dançando a música de abertura um tempinho. Vamos para nossas considerações finais, lembrando que vocês vão concluir sobre a série, gosta, não gosta, quer citar episódio, quer dar nota, quer contar uma curiosidade que faltou aqui para fechar o cast, colocar mais informação e dar aquele tchau de fim de ano. Se vocês já deram tchau de fim de ano em algum cast desse mês já, que são nossos especiais, final de 25, fiquem à vontade. Eu vou puxar dessa vez, aí quando chegar no Dani, o Dani puxa, eu faço o encerramento. Não se esqueça dos jabazinhos, hein? Eu vou começar por ordem alfabética. Adriano Nares. Opa, gostaria mais uma vez de agradecer por esse ano aqui no TokuCast e pelo convite para falar do Sentai, que, como eu disse lá no começo, talvez seja superestimado. É um Sentai fantástico, é excelente, é um dos melhores, com certeza. Para minha opinião pessoal, para o meu gosto pessoal, não é o melhor, está entre os melhores. Sim, está entre os melhores, mas não é o melhor. Para mim, do mesmo período, para a gente não partir para comparações de séries que estão muito distantes, eu ainda acho que Liveman é superior em muitos aspectos a Jetman. Mas Jetman trouxe muitas inovações importantes para a franquia, e é claro que a gente não pode negar que Jetman salvou a franquia, porque se Jetman tivesse fracassado, a série teria acabado, os Sentai teriam acabado. Né, não teriam aí durado quase mais 30 anos até chegarem ao final. Como eu comentei lá no início do programa, Jetman conseguiu recuperar a audiência ali em relação a Fiveman. A série fechou com 7.2 de audiência. Depois disso, Die Ranger também teria a mesma média de Jetman. Então, Die Ranger e Jetman compartilham a segunda melhor média dessa década de 90. A série de melhor audiência dos anos 90 é Gingaman, com 7,8% de audiência. Em relação à venda de brinquedos, Jetman foi um sucesso estrondoso, porque ele faturou 15 bilhões de ienes. Fazia tempo que a Toei não conseguia, a Bandai no caso, né, não conseguia faturar tanto assim com não só brinquedos, né, nessa venda aqui, são os brinquedos e produtos relacionados, como salsicha, que é algo que vendem até hoje, e essas outras coisas. 15 bilhões de ienes foi o que Jetman faturou. Para vocês terem uma ideia, depois disso, nenhuma outra série registrou 15 bilhões de ienes. Gokaiger, que também fez muito sucesso na venda de produtos em 2011, tem 13,2 bilhões de ienes. Talvez, se a gente aplicasse a correção da inflação, se bem que no Japão a inflação é muito menor que aqui, talvez esses 13,2 bilhões de ienes de 2011 sejam superiores, né, ao valor de Jetman. É provável que sim. Mas para a gente fazer uma comparação com os nossos tempos atuais, o resultado completo que a gente tem mais recente é de Bakuage Sentai Bumbundia, o Sentai de 2024, que vendeu 5,6 bilhões. Então, Jetman vendeu 3 vezes mais do que Bumbundia. Para fazer essa comparação, é claro, não estou levando em consideração aqui a correção da inflação. Jetman eu acho uma série excelente que tem que ser vista por quem é fã de Super Sentai, porque, como já foi citado nesse cast, ela define muita coisa que viria depois. Jetman trouxe mudanças que depois seriam replicadas ao longo de todo o resto da franquia, inclusive recentemente, daí como homenagem em Zenkaiger, a série que comemorou os 45 anos da franquia, a gente tem a reprodução da morte do Guy no último episódio de Jetman, ali interpretada por robôs, fazendo essa homenagem, porque são cenas que ficaram, é uma cena que ficou no imaginário do povo japonês.
né? Várias séries de Sentai têm uma cena icônica que, quando se fala naquela série, ela é reproduzida. Em Jetman, é essa morte do Guy esfaqueado depois que eles já tinham derrotado os inimigos, vencido tudo. Inclusive, eu lembro uma vez de ler sobre a morte nas séries e que depois da morte dos protagonistas de Sentais nas séries e que depois do Abari Killer em Aba Ranger, a Toei começou a rever um pouco isso, tanto que isso se tornou cada vez mais incomum, o que levou principalmente a Toei a decidir desde o início que o Guy morreria e que mesmo com as cartas das mães enviadas para a TV Asahi, essa decisão não mudaria, é o pensamento japonês de que a morte do Guy é um ensinamento para as crianças do que acontece com quem escolhe o caminho errado. Mesmo que ele tenha se redimido, inicialmente se redimido até o final da série, ele teve uma vida completamente desregrada. Ele escolheu o mau caminho. E por isso o destino final dele no ápice da série tem que ser a morte para dar esse recado para as crianças. Quando você escolhe o caminho errado, o teu destino está selado. Então, eu gostaria de agradecer novamente a quem nos ouviu até aqui. Se você ouviu até aqui e ainda não assistiu o Jetman, acho que depois de ouvir tudo isso você vai assistir Jetman, né? E nos vemos no especial do final de ano e em 2026. 2025 foi o ano do Tokusatsu, principalmente no Brasil, e 26 vai continuar sendo, tenho certeza disso. E não deixem de assistir, é claro, o nosso Toku Agora, a nossa revista eletrônica semanal, falando de tudo que acontece no universo do Tokusatsu, toda sexta-feira, 8 horas da noite, no nosso canal no YouTube, com as notícias da semana, os nossos colunistas, inclusive Diego Ramiro e Thiago AP, Ian Luper, são nossos colunistas que estão no Toku Agora, as notícias da semana e o review das séries que também estão no ar. Boa, e Nares, resposta rápida, sim ou não? Jetman, top 5 Super Sentai pra você? Sim, top 5. Sim, top 5 pro Nares então, vamos lá. Senhor André Luiz, Looper. Como a gente estava explicando ali e o Nares falou muito, é o meu pensamento também. Quando eu assisti Jetman, eu vi com muita expectativa. E a expectativa é a mãe da merda, né? Volta e meia o Gil costuma falar isso. Então, não é que a série não seja ruim, mas não me agradou como eu esperava que agradasse. Fui ver o Liveman sem tanta expectativa assim e me agradou muito mais. Talvez quando você veja alguma obra que você vai mais pelos comentários dela, isso daqui é muito bom, e você vai assistir, acaba se decepcionando. É a mesma coisa de quando você deixa de ver alguma coisa porque muita gente tá falando mal e de repente você assiste e você gosta, né? Mas veja sem querer, se você ainda não viu o Jetman, né? Veja sem muita expectativa de que, olha, isso é muito bom, ou isso daqui eu não gostei tanto. Veja por você mesmo e aí você tira suas próprias conclusões, né? Um negócio legal aqui que a gente tava falando aqui de dublês, né? É que o Kazumi Bori foi o último trabalho dele como dublê mesmo, né? Do Herói Vermelho, né? Ele até se despede dessa forma bacana no último episódio, quando ele é o padre que casa ali o Ryu e a Kaori. E depois dessa série, na seguinte, Zyuranger, ele era o diretor de ação, né? Então ele sai da roupa e vai lá liderar os dublês. Isso daí é um lance bem bacana, porque coroa toda essa trajetória que ele tinha ali, desde, não era o principalzão, né, em Goranger, mas toda essa trajetória dele de Heróis Vermelhos é uma coroação muito bacana em Jetman. Fico aqui desejando aí um Feliz Natal aí, se já passou do Natal, um Feliz Natal, se não passou, ok também, e um próximo ano novo para todos. 2026 aí seja muito bacana, como 2025 foi para mim aqui, com todas as transformações e colaborações
que eu tive aqui dentro do time do Tokusatsu.com.br, do Super Hero aqui, o Toku Agora com o Nares. Foi um 2025 muito bacana, com todas as colaborações, todas as frentes que eu tive, que eu pude colaborar, que eu pude acompanhar, aprender com vocês. Então fica aqui sempre meu agradecimento a vocês e que 2026 seja aqui o mesmo nível e além. Muito obrigado a todos, ouvintes também, muito obrigado por vocês estarem aí acompanhando o Toku Agora também, tem crescido muito, agradeço demais aí comentários, sugestões que aparecem, então um beijo no coração de todos. Continue seguindo lá, Alma Toku, Instagram, Twitter, Blue Sky, Threads e o Caramba 4. Today is Friday, lá no Toku Agora, quase todo mês, né? Acho que é uma sexta-feira por mês, se não me falha a memória, os meus cálculos. Então, um beijo a todos e até daqui a pouco. Looper, sim ou não, Gentleman está no seu top 5? Sim, ainda fica no meu top 5. Pode ser na rabeira do 5º lugar ali, mas está sim. Olha só, hein? Diego Ramiro. Cara, como é que eu vou dizer, sem ser... Você vê, a gente fez uma análise aqui, não só das nossas impressões como um objeto de arte. A gente também fez uma análise, e foi nisso até que o Nares se estendeu, fazendo uma análise do por trás, fazendo uma análise comercial da coisa. Porque às vezes a gente perde a noção de que várias decisões artísticas, elas têm em conta o retorno financeiro, né? E isso é muito importante a gente ter em conta. Ainda mais no momento que a gente está vivendo do Super Sentai agora. A gente está vendo como decisões financeiras afetam tudo, né? Então, eu quando eu assisti Jetman, eu já tinha essa noção. O Jetman foi o Super Sentai que revitalizou. Então eu ficava comparando o que veio antes, como é que era feito antes, por que estava sendo mais do mesmo, onde que estava vindo a inovação. Então isso foi mais interessante ainda para mim do que a própria série. Mesmo não adorando Jetman, eu ainda considero que a morte do Guy no último episódio é uma das melhores cenas de Tokusatsu pra mim, envolvendo tudo, Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai. Eu acho absolute cinema, né? Mas no geral, assim, gosto muito do Toranza também, do arco dele. E o Guy realmente rouba a cena. O Red Rock excelente também. Mas, no geral, não me agrada tanto. Mas foi super legal de assistir. E mais ainda, de participar aqui com vocês. E desse mesão de bar. Sempre muito legal. Eu faço pouco desses de Super Sentai. Mas quando eu faço, eu fico muito contente. Vocês me encontram no Toku Agora, no quadro Profissão Perigo. Eu tô cozinhando um melhor dos melhores. Um próximo melhor dos melhores. Em breve. Novidades aí. E quando o Gil acha que eu adiciono alguma coisa, ele sempre pode contar comigo para estar aqui nos TokuCasts, às vezes de coisas que a gente cavuca, que ninguém conhece, e algumas outras coisas mais conhecidas. É sempre um prazer. Boa, e tá no seu top 5 direto no sim ou não? Não entra nem no meu top 10. Olha só, hein? Que polêmico. Polemiquinho. Polemicão. Senhor Thiago AP. Vou utilizar meu tempo aqui para acrescentar mais algumas informações de elementos pós-série, né? De mídia pós-série, como o Looper já disse, né? Teve aquele especialzinho com o Ryu e a Kaori casados e tal, com um bebezinho. Jetman, ele também teve uma novel que foi escrita pelo próprio Toshiki Inoue e tem ilustrações de capa do Keita Memiya, e ele é meio que um pós-série, assim, né? Ele desenvolve alguns elementos que aconteceram pós-série. Inclusive, fácil de achar com tradução em inglês. É bem diferente, né? Estilo aquelas novels que o Inoue faz de Kamen Rider, né? Tem alguns negócios meio que você fica... pra quê? Mas é bem legal. E Jetman também teve um mangá ilustrado por Akiko Fuji, que apresenta o Green Eagle, né? Que é um Jetman extra que surge aí para assumir o lugar do Black Condor. E ainda nas Comic Cash dos anos 90, né? Aquela feira de
enfim, anime, mangá, de cultura pop que tem lá no Japão. Jetman foi um dos cosplays, o civil, né? O Jetman Civil foi um dos cosplays que mais foram feitos aí ao longo dos anos 90. No mais, eu acho que é isso. Eu gosto muito da série, eu gosto pra caramba da série, acho muito divertida. Foi justamente minha primeira, né? Então todas as demais que eu assisti depois, eu sempre ia pensando que ia ser um blast assim, meio fora da curva. E o Toshikino, ele faz isso, né? Ele faz produções fora da curva e vai dormir, né? Ele fez Dom Brothers. Mas é isso aí. Eu tô sempre no site tokusatsu.com.br fazendo as reviews de Toujima. Acompanhem lá. Eu tô também no Toku Agora fazendo o quadro Arquivo Showa. E segue lá no Facebook Arquivo Showa Rider. É isso aí. Falou, se eu não aparecer mais por aqui. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E é isso aí, tudo de bom. Isso aí. E tá no seu top 10 Super Sentai, sim ou não? Está no meu top 3. Top 3, interessante. Senhor Daniel Mourinho Dantsurugi. Mais uma curiosidade sobre música. O ator Toshihide Wakamatsu tem uma música aí do ator de Black Condor, né? A trilha sonora ela foi relançada em 96 com as músicas, com as versões em karaokê, né? Isso em 96 teve o Super Sentai, teve aí um relançamento e até Kaku Ranger eram os vermelhos aí na capa. Sim, Gil, tá no meu top 5. Gentleman está no meu top 5. Top 5, Dani. Tá no meu top 5, né? É uma série que eu curto bastante aí. E o que mais, Gil? Você quer que eu fale? Pra você que é fã de Super Sentai, eu vou até fazer uma pergunta pra você, assim. Tá no seu top 5, mas eu sei que tinha de uma série do coração, assim, por exemplo, né? Mas ela despertou vontade em você em algum momento de fazer um cosplay, por exemplo, de Jetman? Sim, Gil, sim. Até então, quando eu tinha feito em 2018, eu tinha feito... Tava renovando o Change Dragon, né? E eu levei a Muki pro estilista, infelizmente perdemos o estilista, né? Ele veio a falecer. E não o Black, mas eu sim o Red Hawk. Eu tinha vontade de fazer sim, né? Tanto a amiga minha, a Cris, que faz a Change Marmide, ela por ter feito o Ranger Rosa do Power Rangers e a Change Marmide, a Blue, ela se interessou muito, né? E isso a gente estava cogitando bastante para que ela fizesse uma Blue, né? E não rosa, né? Então, da Ako-chan, esse azul claro, despertou muito interesse, sim. E foi isso. E você, Gil? Qual foi o seu... Tá no seu top 5, no seu top 3, no seu top 50? Vou dar a conclusão, deixa essa resposta por último, ó. Da Blue que você tava falando é legal, porque é a segunda Blue mulher, né? Tem lá em live, mas o Tieto mantém, né? E uma pena que o Green Eagle ficou só no mangá, né? No livro, né, Thiago? Pô, seria bem maneiro, né? Se eles tivessem colocado na série mais um personagem, matasse o Gaiante, sei lá, né? No final aparecesse um verde, sei lá, seria bem legal. E aí, minhas conclusões, né? Só pra citar rapidamente, eu gosto muito dos Três Demônios. 30, 31, 32, se não me engano, eu acho bem legal. É bem dramático, é bem preocupante, bem terror. Eu fico com mais medo desses episódios assim com Toranda, sabe? Porque até os Byron ficam lá meio, né, ofendidos com esses Três Demônios aí, que é mais uma tentativa do Radiguet de se dar bem, né? Do Radiguet. Aí sobre as minhas considerações, assim, ela foi uma série que não é que ela salvou o Sentai do cancelamento, né? Eu acho que é um misto, né? Ainda com um grande apoio de Fireman aí também. Mas o sucesso foi bom, né, cara? Deu um sucesso pela ousadia, focou num drama adulto, com um visual infantil, em relações interpessoais complexas, né, cara? Especialmente no quadrilátero amoroso ali, né? E da imensa, né, intensa rivalidade, e aí que acabou se tornando uma grande amizade entre o Ryu e o Guy, né? Eu só não tomaria leite como o Ryu tomou, eu tomaria também um esquinho como o Guy tomou, né?
Fugiu da fórmula infantil? Fugiu, mas beleza. Continuou ainda na fórmula infantil, né? A série, ela é notável, assim, pelo que ela tentou trazer de realismo para a franquia dentro do possível para a época. Porque ela ainda era uma série para vender brinquedo. Ela era ainda uma série preocupada com seus patrocinadores, né? E só que tem um ponto importante, né? Toda a profundidade dramática que ela tem, toda a chave para a sobrevivência da renovação da franquia que ela também tem, sabe? Tudo isso é legal. O Keita Memiya tá aí até hoje, né? Fazendo Garo, mostrando que ele tem excelentes ideias. O Toshiki Inouye escreveu coisas maravilhosas depois, né? Kiva, Agito, Faizo, Hibiki, Don Brothers, que pra mim é um excelente. Ele tem umas bombas como o Kamen Rider The Next, né, cara? Que eu acho que ele fumou um negócio pesado para escrever o Kamen Rider The Next, mas é um baita de um roteirista, né? São caras que são referenciados até hoje, né? Então o Gentleman, ele foi uma junção ali muito interessante de alguns nomes. Eu acho que eu fiquei um pouco cheio em alguns momentos, né? Com a parte da Kaori e do Guy, sabe? Fugindo da treta para ter um namoro, sabe? Eu achei que essa parte foi um pouco cansativa, mas depois a evolução do Guy e da Kaori como guerreiros preocupados com os colegas, quando eles se tornam realmente um grupo, eu achei muito legal. Gentleman para mim é excelente, mas o Gentleman para mim não é melhor que algumas séries que vieram antes. E aí o Gil vai ser odiado agora e reiterizado pela internet, né? Eu acho que ele é super valorizado por algumas coisas, mas as pessoas às vezes esquecem um ponto muito importante. Não é Fiveman para mim que é o grande fechamento daquele período de Super Sentai. Para mim é Gentleman. Então o Gentleman, ele vem de uma forma, mesmo com esse roteiro adulto, mas se vocês avaliarem tudo que gira em torno, a chegada dos Byron, sabe? A mesma parte dramática que nós vimos em Liveman também, em Flashman, em outras séries. Se a gente olha a criação do grupo, apesar do conflito entre eles, mas se a construção dos robôs, os apoios que chegam, as partes dramáticas, destruições de robô, chegada de novo robô, novas armas, novos inimigos, tudo isso é uma grande amálgama de todas as séries anteriores a Gentleman. Então eu não acho que ela inovou em nada nesse sentido. O que ela inovou realmente foi só nas relações dos personagens ali, do drama do Ryu com a Maria. Só que é um drama que a gente viu de certa forma em Liveman com os amigos, por exemplo, né? Do drama do Guy, de ver toda a construção do Guy para se tornar um cara redimido e depois morrer no final. Porque a gente não sabe muito qual que era a vida de trambiqueiro dele, né? De todo o drama dele com a Kaoru também depois sendo uma chata de galocha e depois melhorando muito como guerreira, importante para a equipe, depois casando com o Ryu e o Kaoru tendo um final feliz, mas principalmente o Ryu, né? Que é um cara que sofreu um drama pesado, foi pesado o drama do Ryu, né? Muitas camadas ali, né? Muito difícil para ele lutar contra a mulher que ele ama, mas ele lutou. Então acho que esses pontos assim que foi diferente, mas se vocês olharem na franquia antes de Gentleman, não inovou. Não deixa de ser uma série foda, excelente, que todo esse drama, né, dos membros ajudaram, junto com o final de Fireman, a retomar a franquia. Mas a partir de Gentleman, se vocês olharem a franquia, a Toei, a Bandai e a TV Asahi, eles mudam. Zyuranger tem uma temática fantasiosa, depois da Irendia tem uma temática específica, Kakurendia uma temática específica, e em nenhum momento, a partir de Zyuranger, você sente que ainda é aquela amálgama de séries que você via na Era Show, assim, a partir ali mais ou menos de Denzman, né? Esse é um ponto interessante. Minha opinião, não tira o brilho do Gentleman, não diz que ela é ruim, ela é maravilhosa. Ela não tá no meu top 5, ela tá no meu top 10, né? E eu não quero que minha opinião diminua e nem que eu ganhe haters por causa disso, né? No meu top 5 ele é um pouquinho diferente, né? Ele é formado por outras séries. Tem Changeman, Tokyuger, Kaiger, Liveman e Shinkenger. Esse é o meu top 5 atual. Mas o meu top 5 tá sempre em transformação. Gentleman já esteve no top 5, saiu, voltou. Eu tô sempre revendo a franquia, então é difícil. Mas ela tá no meu top 10 sim, claro, ela é excelente. Ela é fantástica. Eu acho que ela premia muito o que foi a franquia até Fiveman. Porque
Se pá em Turboranger, pô, ia ser uma merda do cacete, hein, cara. Se pá em Fiveman, pô, legal. Ia fechar ainda com uma certa honra. Mas quando vem Gentleman, eu acho que é um prêmio fantástico para Changeman, para Flashman, para Bioman, para Massman, Liveman, para Fiveman. Principalmente essa série que você tem agora. Gentleman é uma obra que motiva, né? Ouço dizer que os fãs projetam a imagem do Yukigai nos outros personagens que interpreto, que mostra o quão popular ele é. Acho que é realmente um personagem que representa a recompensa máxima para o ator. Completa o ator aí na entrevista. Excelente, né? Trazer ele um cara que é ativo, de falar, participa de muita coisa, tipo assim, tá, e tal, quem sabe um dia pintar no Brasil aí, né? E, bom, gente, eu fico por aqui, eu volto no próximo TokuCast. Então, caso você não me ouça no próximo, boas festas. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Gentleman vai voltar pro TokuCast em algum momento. Um grande abraço pra vocês e fique com o Edinho. Adeus! Feliz É o maior monstro dessa série. O Kazuniburi, ele deixou de ser Gentleman porque ele foi pro seminário. Ele deixou de ser Super Sentai que ele foi pro seminário. Você vê isso no último episódio de Gentleman. E assim, eu traduzi Birdonic Waves como ondas passarinhísticas. E vocês? A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.